Aquele abraço, amigos da Sistec, é sempre bom estar com vocês. Eu sou Kleber Duval, levando a todos a partir de agora informação com credibilidade em mais um TJS. Vamos então às manchetes desta edição. Polícia Militar age rápido e prende autores de furto de canos de cobre no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Homem paga por assalto à loja de celulares de amigo para poder saldar dívida com ele em Muriaé e acaba preso. Picape bate em carreta e condutor é acusado de ter fugido do local do acidente na BR-116 em Ubaporanga. Automóvel colide com moto e motorista foge em Caratinga. Médico fala de atendimento a bebê de Ubaporanga que morreu vítima de dengue e chikungunya em Caratinga. Família da criança denunciou mau atendimento. Com relação aos exames, tivemos alterações realmente sugestivas da arbovirose, né? Então, os parâmetros leucócitos baixos, plaquetas baixas, inclusive valor de 50 mil, alteração nos parâmetros de coagulação. Especialistas alertam que associar gravidade da dengue ao sangramento é um equívoco. A dengue mata mesmo na ausência de hemorragias, na ausência de sangramento em muitos casos. E veja também, Polícia Militar põe fim a rolezinho de moto próximo ao hospital em Caratinga. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, já estamos de volta com o TJS. Uma ação da Polícia Militar de Caratinga pôs fim neste final de semana a um rolezinho de moto, como são chamados os passeios de grupos de motociclistas, em que os integrantes fazem manobras radicais com os veículos. O rolezinho era realizado em um loteamento próximo ao Hospital Irmã Denise do Cazu, no bairro das Graças. A pista, no local, era dominada pelos motociclistas até a chegada da Polícia Militar. Essa prática ela é proibida, o tal do rolezinho, o famoso grau. Então, o que acontece? Além de ser proibido, virou crime, dependendo de que a Polícia Militar for constatar. Se a gente pegar a pessoa empinando ou todas as características que comprovam o rolezinho, vai ser tomadas as medidas que cabe pena. Não é só infração administrativa massa. Existem crimes que foram colocados para tentar coibir o rolezinho. Então, todas as pessoas que estão vindo para cá fazer o rolezinho nesse loteamento que está ao lado do Cazu, está trazendo transtorno para as pessoas que estão doentes. Então, a zoeira, perturbação do sossego. Então, a gente está vindo para poder coibir essa prática do rolezinho. Nessa operação de hoje, nós não identificamos as pessoas fazendo o rolezinho, não. A PM não conseguiu identificar. O que acontece? Abordamos as motos que estavam indo embora, as motos que estavam regular foram tomadas as medidas pertinentes. Documentação atrasada, placa de forma irregular que tem que ser tomadas as medidas de prática que o Código de Trânsito permite. De acordo com o sargento Emerson, houve apreensão de motocicletas que participavam do rolezinho e estavam irregulares. E também a emissão de multas para pilotos inabilitados. Então, algumas pessoas inabilitadas, então foram tomadas medidas pertinentes, é feita multa, não faz apreensão do veículo, o veículo está irregular, só faz a notificação e a pessoa é liberada para um habilitado. Sargento Emerson acrescentou que a Polícia Militar não dará trégua aos praticantes dos rolezinhos de moto na cidade. Com certeza, a prática do rolezinho é crime. Então nós vamos coibir os crimes nessa modalidade. E também a perturbação do sossego, as pessoas estão doentes, as pessoas têm que entender que são familiares, às vezes tem parentes das pessoas, os caras estão vindo para aqui, é um local isolado, mas está trazendo transtorno para as pessoas que estão doentes. O condutor de uma picape Fiat Toro está sendo acusado de ter fugido da cena de um acidente que ele teria provocado
na BR-116 em Ubaporanga. Segundo informado, o homem estaria dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. O acidente foi na tarde deste domingo. A carreta envolvida ficou parada no acostamento, atingida em sua lateral esquerda pela picape. Os veículos trafegavam em sentidos opostos. O motorista da carreta comentou que o condutor da picape poderia estar dirigindo sob influência de bebida alcoólica. Rapaz, eu vim seguindo aqui, né? Dentro da curva, ele não conseguiu fazer a curva. Aí ele me pegou dentro da curva. Só que eu consegui jogar para o acostamento, igual você está vendo ali o veículo. Joguei para o acostamento, mas mesmo assim ele pegou na carreta e colidindo e saindo do local. Veio um carro atrás, pegou ele e levou ele. Pelo que eu sei, que eu estou sabendo aqui, o rapaz estava numa festa, parece que estava alcoolizado e se invadiu do lugar. Acabou saindo daqui do lugar e deixando aqui o carro dele ficando aqui. O caminhoneiro reiterou que o condutor da picape foi o responsável pela colisão. Aí eu fiquei aqui esperando, fui lá socorrer ele, só que assim que eu fui lá socorrer ele, veio um automóvel, parece que é conhecido dele, colocou ele no carro e levou ele embora. E ele não esperou a PRF, eu ia prestar socorro para ele e ele não ficou no local, acabou indo embora, que alguém já passou falando que ele já estava numa festa bebendo. E acabou indo embora, porque é uma fatalidade, isso acontece, mas acabou tendo essa fatalidade por causa da bebida gerando álcool. Ele bebeu, pegou pista, uma pista aqui muito perigosa, o tráfego muito grande aqui. Intenso, né? É muito intenso, acabou me dando um prejuízo no meu caminhão. Chegando em casa, eu moro logo aqui para frente, aqui, perto, eu moro em Leopoldina, e atrasando a minha viagem. O motorista que teria causado o acidente, dirigindo sob efeito de álcool, teria sido identificado pela Polícia Rodoviária Federal. O acidente está sendo investigado. E 2 ocupantes de uma motocicleta ficaram feridos no início da noite deste domingo, após serem atingidos por um automóvel no perímetro urbano da BR-116, em Caratinga. O acidente aconteceu nas imediações do trecho conhecido como Tobogã. Segundo testemunhas, o condutor do carro não prestou socorro às vítimas da motocicleta, um homem e uma mulher. Elas foram socorridas por uma equipe dos bombeiros militares, sob o comando do sargento da Silva. Nós estamos acionados aqui via 193 e deslocamos para o local, né? Chegando no local, a vítima de sexo feminino estava caída ao solo, né? Estava desorientada e queixando de dor, muita dor na cervical. E o condutor, né? Ele estava em pé, né? Próximo da esposa, que é a vítima, e ele estava com escoriações generalizadas pelo corpo, mas consciente e orientado. Foram imobilizados, né? Feita a limpeza nos ferimentos e posteriormente o conduzimos para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Segundo o condutor e testemunhas, né? O automóvel evadiu-se do local. Até o encerramento deste TJS, não havia informações ainda acerca do condutor do carro envolvido no acidente. E o zoológico de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que abriga 122 animais de várias espécies, ganhou este mês uma nova moradora. O animal, que tem chamado a atenção dos visitantes, vai participar de um estudo inédito de monitoramento da espécie. Sempre atraindo a curiosidade das crianças e até dos adultos, o Zoológico de Uberlândia é um dos pontos turísticos mais visitados. Com animais originários da região, o local abriga 29 espécies diferentes, entre répteis, aves e mamíferos, como a onça parda Kiara, que foi a primeira a se submeter a uma cirurgia de cataratas. Ao todo, são 41 recintos fechados. Mostra o papel do zoológico dentro da conservação, que a gente tem aquela ideia que talvez o zoológico é apenas um ambiente onde o animal fica em cativeiro, mas na verdade é muito mais que isso. Então esse animal aqui, além de servir como um exemplo de educação ambiental e o próprio entretenimento, ele também é um banco genético da espécie e está servindo como experimento para a conservação da espécie em vida livre. Também conhecido como um grande centro de cuidados de animais resgatados que não têm condições de voltar para a natureza, o zoológico da cidade cumpre o papel de manter e preservar a fauna do cerrado. Um exemplo é a tamanduá sui,
que veio do centro de triagem do projeto do IEF Tamanduazas. A SUI é da espécie de tamanduá-bandeira do mesmo grupo da preguiça e do tatu. Ela tem aproximadamente 3 anos e é a moradora mais nova aqui do Zoológico de Uberlândia. E pelo jeito a bichinha está feliz com o tratamento recebido. Alimentada em horário certo e com direito a banho de mangueira para afastar o calor, o que aguça ainda mais a curiosidade das crianças, ela passa por um condicionamento para se adaptar aos horários de visitação do zoológico. Mas a SUI não representa apenas uma atração a mais para o zoológico. Ela vai ajudar no estudo da espécie, através de um sistema de monitoramento cardíaco implantado por baixo da pele do animal, inédito no país. Os pesquisadores vão poder avaliar parâmetros que até então não eram possíveis na natureza. Esse monitor, ele avalia parâmetros como frequência cardíaca, temperatura, entre outros parâmetros, 24 horas por dia. E isso vai fomentar pesquisas nas áreas de anestesiologia veterinária, fisiologia, e além disso a gente vai poder entender melhor como que é a resposta desses animais em diferentes comportamentos, diferentes ambientes, perdão. Então aqui, por exemplo, em que é um ambiente novo para ela, esse monitor já vai poder nos dizer como que foi a adaptação dela a esse novo ambiente. Veja a seguir, médico fala de atendimento a bebê de Ubaporanga que morreu vítima de dengue e chikungunya em Caratinga. Família da criança denunciou mau atendimento. Olá, bem-vindos de volta ao TJS. O último sábado foi o dia D de combate à dengue em Caratinga. O evento foi marcado por uma ação de conscientização na Praça Getúlio Vargas, área central da cidade. Agentes de saúde do município distribuíram panfletos à população e exibiram faixas educativas nos semáforos, com orientações sobre o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. Caratinga vive uma epidemia de dengue e chikungunya. Nosso objetivo hoje é o dia D, a conscientização da população em relação aos cuidados que nós devemos ter com a nossa casa para combater o Aedes aegypti. Nós sabemos que é da suma importância da população na conscientização dos cuidados que eles têm que ter em relação aos quintais, às caixas d'água, todos esses pequenos cuidados que a população conscientizando, nós combatemos a Aedes aegypti. Hoje é o nosso dia D aqui dentro da cidade, mas nós estão com um projeto nos distritos, fazer esse mutirão para que realmente possa combater o Aedes. Eu deixo para a população hoje que eles têm que cuidar mesmo dos quintais, não deixar vasilhames com água parada, caixa d'água destampada, sacolas de lixo. Então pneus. Então, esses pequenos cuidados que realmente a população tem que conscientizar a suma importância da população nesse combate. Não somente a prevenção, nós trabalhamos com a prevenção, mas os cuidados quem tem que ter é a população dia a dia. As ações do dia D de combate à dengue em Caratinga, realizadas na área central, foram supervisionadas pelo diretor de epidemiologia do município, Juan Almeida. O objetivo dessa campanha é conscientizar a população a estar ali identificando em sua própria residência qualquer tipo de recipiente que venha acumular água parada, qualquer tipo de recipiente que venha a servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti. Se atentar àqueles recipientes comuns que são encontrados pela seção de controle de endemias nas residências, que podemos incluir ali a caixa d'água. Caratinga está sofrendo algumas tempestades hoje em dia e acaba ali destampando as caixas d'água. E qualquer abertura que dá na caixa d'água, o mosquito pode estar ali colocando seus ovos e se proliferando. É importante que a população atente a esse tipo de recipiente que venha acumular água parada. Se atentar também às recipientes comuns que se encontrar na residência, como vasos de planta, como bromélias, também é muito comum estar encontrando água parada nas bromélias e ali dando lava do mosquito da dengue.
laje em desníveis, a população ali tem que se atentar àquelas lajes que vem ali acumular uma poça d'água, que também o mosquito pode estar ali se proliferando. É importante destacar que Caratinga tem realizado diariamente o controle vetorial, buscando ali identificar qualquer tipo de criadouro do mosquito, até mesmo identificar ali na residência se a pessoa que está ali com sintomas, que o residente possa estar ali com sintomas sugestivos da dengue, até mesmo orientando os moradores a estar buscando a unidade de saúde se vier a apresentar sinais ou sintomas sugestivos para dengue, zika e chikungunya. Após este dia D, Caratinga passa a combater mais intensamente os focos do mosquito Aedes aegypti, também nos distritos. Aos finais de semana, Caratinga também estará realizando o controle vetorial nos distritos, né? Na zona rural, aquele distrito ali que não tem um controle efetivo de agente de combate a endemias, aqueles distritos que são descobertos. Caratinga também estará intensificando suas ações, realizando o controle vetorial, que consiste na aplicação do inseticida, né, a utilização do larvicida, para poder eliminar ali o mosquito em sua fase larvária. Eu acho muito importante para que o povo possa conscientizar que não é uma brincadeira essa doença. Tem muita população, muitos bairros, está muito afetado. E eu acho que o povo tem que conscientizar, limpar os quintais, tirar a água das plantinhas, que é muito bom. Isso aí que é uma iniciativa muito boa da prefeitura. Porque tem muita gente que não tem consciência do que é o problema, às vezes não teve problema em casa com família. Então, conscientizar o vizinho, né, limpar o quintal, limpar as plantinhas, não deixar a água parada, para que possa a população viver mais tranquilo, viver em paz. A estimativa das autoridades de saúde é de que a epidemia de dengue no país dure pelo menos até abril. Por isso, é importante seguir as instruções de prevenção contra o mosquito transmissor da doença. O primeiro caso de criança que morreu vítima de doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti na região este ano foi registrado em Caratinga neste último sábado. A vítima tinha 11 meses de vida, tendo sido comprovado por exames que ela foi acometida por dengue e também chikungunya. Segundo a família, o bebê apresentava febre alta desde quarta-feira. Na sexta, ele foi levado pelos familiares até a UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Caratinga, onde foi atendido pela pediatra de plantão. Aí eu peguei, ela me passou um medicamento, que foi o soro e o dipirona. Eu, na hora que eu fui sair da sala, eu falei com ela, preciso retornar aqui com ele, para ela ver se a febre tinha baixado, para dar alta para ele. Ela falou, não. Aí na hora que eu saí da sala, ele já começou a piorar, ele já estava mais cansadinho e regemendo mais de dor. Aí eu peguei e fui, tipo assim, eu saí, aí o cara ainda falou, ela deu alta pra você, eu falei, deu. Aí eu fui embora, aí eu ia esperar o óbito lá, só que aí eu não esperei. Aí eu vim embora. Aí quando chegou em casa, ele começou a ficar roxo, acho que ele tava ficando sem oxigênio, ele começou a ficar roxo. Aí nós voltou com ele de novo, passando mal de novo. E eu penso assim, que se ela tivesse pedido uma ultrassom ou um exame, meu filho não estaria ali dentro hoje. Poderia estar, mas ela poderia ter tentado fazer alguma coisa com o papel dela. E você vai levar seu filho no hospital público, coisa que a gente paga, não é de graça, e você tem um atendimento desse. Principalmente pela discórdia, as coisas que ela fez, né? Porque quando eu perguntei para ela do exame do Covid, da dengue, eu falei com ela assim, eu posso ir lá fora comprar um exame para ele fazer? E a senhora olha o exame para mim? Aí ela olhou para mim e falou, você vai jogar dinheiro fora. Ela falou com essas palavras, que eu ia jogar dinheiro fora. Lá dentro da sala do médico, na hora que ela chegou lá, ela falou, eu atendi ele de tardezinha. Eu falei, você atendeu? Não, que você não atendeu ele. Você nem olhou, você não pediu um exame. Você nem sequer deu atenção que a minha filha estava te falando, que ele estava dando convulsão. O médico Washington Solarevski Filho fez parte da equipe que atendeu a criança na UPA de Caratinga, quando da segunda ida dela à unidade. Ele contou que o menino chegou com febre, falta de apetite e prostração, sendo submetido à hidratação e ingestão de analgésico e liberado a seguir, devido à avaliação de que naquele momento não estaria em situação grave. Então ele foi liberado posteriormente e à noite ele retornou ao serviço, apresentando gemente, muita falta de ar,
realmente edemas em membros inferiores, né, apresentando aquela cianose, que são os membros, ou seja, arroxeados, e inclusive com a secreção perioral, né, onde inclusive perguntei se a criança foi alimentada. Avaliando todo esse processo da cavidade oral, não foi evidenciado nenhum tipo de sangramento ativo, né? Apresentavam uns hematomazinhos leves em região epidérmica e bastante falta de ar. Então, nesse momento, já foi abordado, foi feito todo o suporte ventilatório, foi feito radiografia, pessoalmente acompanhei o lactente em todo o procedimento, foi levado imediatamente para a sala de emergência com monitorização contínua, né? E onde realizamos todos os suportes, coleta de exames, né, suporte ventilatório, todas as medicações, prescrições de horário e realmente também a notificação, né, que é o primordial pela suspeita de uma discrasia sanguínea e pelo processo que estava sendo acompanhado de uma arbovirose, né, e realmente o paciente estava estável. Com o passar de algum tempo, algo de 1 hora mais ou menos, ele começou a apresentar sangramento espontâneo, né? Então, ou seja, cavidade oral, nasal, e aí apresentou um processo de instabilidade hemodinâmica, onde o paciente começou a perder os sinais vitais, onde tivemos que intervir e fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, realizando o uso de drogas vasoativas, inclusive intubação orotraqueal. No momento da intubação, houve retorno de secreção com sanguinolenta, conseguimos estabilizar, mas um paciente gravíssimo, né? E isso enquanto aguardávamos todos os exames que estavam sendo realizados. E, infelizmente, com o passar de um tempo mais, o paciente acabou vindo a óbito. De acordo ainda com o médico, o bebê morreu por dengue e também chikungunya. Com relação aos exames, tivemos alterações realmente sugestivas da arbovirose, né? Então, os parâmetros leucócitos baixos, plaquetas baixas, inclusive valor de 50.000, alteração nos parâmetros de coagulação, né? E, posteriormente, a serologia já veio apresentando positividade, que essa realmente nós fazemos a partir, conseguimos do 6º dia de sintomas, né? E aí realmente positivou para chikungunya e dengue, né? Então, esse foi o quadro apresentado e, infelizmente, né, tivemos essa perda, uma perda de um ser tão inocente, né? Ficamos muito tristes, comovidos com isso. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance, mas infelizmente ele veio a falecer. E mais 29 cidades vão receber doses da vacina contra a dengue nos próximos dias. Com esse novo lote, o Ministério da Saúde vai completar a lista dos 521 municípios selecionados para receber doses do imunizante até 15 de março. Pelo menos 10 estados e o Distrito Federal já começaram a vacinar contra a dengue crianças entre 10 e 14 anos, público-alvo neste momento e que apresenta o maior número de hospitalizações. Para este ano, foram compradas 5.200.000 doses de vacinas. O Brasil já registrou em 2024 762 mil casos prováveis de dengue. Minas Gerais é o estado com maior número de casos, 268 mil. Depois aparece em São Paulo, com 126 mil, Distrito Federal, com 84 mil, e Paraná, com 76 mil. Este ano, até agora, 150 mortes foram confirmadas no país por dengue. Agora, um alerta. Associar o tipo de dengue grave com sangramentos é um equívoco que pode levar pacientes a subestimar o risco de morte. A informação é importante no momento em que a doença avança e faz novas vítimas em todo o país. Há 15 anos, a Organização Mundial da Saúde não usa mais o termo hemorrágico nas classificações clínicas da dengue. Os especialistas alertam que associar a gravidade da doença ao sangramento é um equívoco, porque nem sempre isso acontece. A dengue mata mesmo na ausência de hemorragias, na ausência de sangramento em muitos casos. E como o termo dengue hemorrágica acabou popularizando demais, muitas pessoas só iam procurar atendimento médico no passado quando apresentavam, por exemplo, sangramento pelas gengivas, pelos olhos, pelo nariz, e, obviamente, aí o quadro já ficava bastante complexo de tratamento.
O documento mais recente da Organização Pan-Americana de Saúde, braço da OMS, traz a definição de 3 tipos de intensidade da doença. A dengue sem sinais de alarme é o tipo mais leve e comum, e os sintomas são febre, vômito e dores musculares. O segundo nível é a infecção com sinais de alarme. Nesses casos, o paciente passa a ter pressão baixa e sangramento nas mucosas. Nos casos graves, há dificuldade para respirar e pode haver hemorragia mais intensa e comprometimento de órgãos. Quando o quadro do paciente se agrava, o organismo consome mais plaquetas e isso pode levar a um sangramento. Mas, segundo os especialistas, o que causa a morte é a desidratação e não a hemorragia. Por isso, a recomendação dos médicos é sempre procurar uma unidade básica de saúde ou uma clínica para fazer o teste laboratorial logo nos primeiros sintomas. O risco é maior para hipertensos, diabéticos e crianças que ainda não têm o sistema imunológico bem formado e idosos que apresentam perdas nessa função pela idade avançada. O diagnóstico é importante porque muitas doenças têm sinais parecidos com os da dengue, o que pode camuflar a forma grave da doença e retardar o tratamento. Nós temos, por exemplo, doenças como leptospirose, que é bastante comum nessa época do ano, com chuvas, enxurradas, febre maculosa brasileira, que é transmitida pelo carrapato, chikungunya, que tem sintomas completamente semelhantes à da dengue, e que se eu não fizer um teste laboratorial, eu não consigo definir. Por isso que o pessoal que atende, as pessoas que atendem no serviço de saúde, elas devem ter um treinamento bastante robusto para que elas consigam identificar fatores de gravidade, de evolução para um caso grave, e essas pessoas recebam o tratamento de suporte necessário para evitar a morte. Muito bem, vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta terça-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta terça-feira em Caratinga e região é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Ipatinga, a mínima deve chegar aos 23 graus e a máxima 34 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 20 e 32 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 20 e 33 graus. Em Caratinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 32 graus. E veja a seguir, Polícia Militar age rápido e prende autores de furto de canos de cobre no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Em Viçosa, no sul do estado, um homem de 63 anos matou a golpes de machadinha neste domingo a esposa dele de 64 anos, com quem vivia há mais de 20 anos, durante uma discussão. Após o crime, o idoso pulou em um rio e fugiu a nado. Instantes depois, acabou sendo localizado na casa de uma sobrinha em um bairro da cidade. Mais uma vez ele tentou fugir, mas foi contido por policiais militares e preso. Ele contou ter brigado com a esposa por conta de um desentendimento que teve com ela relacionado a uma reforma a ser feita no imóvel em que ambos moravam. Segundo familiares, o casal nunca havia brigado antes. A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira 2 homens apontados como autores de um furto no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Eles levaram do local canos de cobre que serviam para transportar oxigênio aos pacientes. Para isso, arrombaram canaletas onde as tubulações estavam instaladas no lado externo. Tão logo recebeu a notificação, a PM saiu atrás dos criminosos. Para isso, acessou imagens de uma câmera de segurança que mostravam a dupla caminhando pelas ruas carregando o material furtado. Um dos envolvidos, com as características físicas e roupas mostradas nas imagens, foi localizado no bairro Santo Antônio. Ele confessou o furto e disse que o comparsa havia ficado com os canos de cobre.
O segundo indivíduo também acabou sendo localizado de posse do material furtado. Ambos os criminosos foram presos em flagrante e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil. Sargento Quirino, da Polícia Militar de Caratinga, comentou o caso. Se for analisar a frio a situação, é um crime, praticamente um crime contra o patrimônio, mas é um crime contra a vida. Porque a falta de oxigênio em um hospital daquele porte, ele pode levar diversos pacientes ao óbito. Então não foi simplesmente um furto, foi um furto qualificado e um furto com uma certa crueldade. Mesmo sem eles saberem dessa crueldade, eles estavam sendo demasiadamente cruéis com os pacientes que estavam naquele hospital. E infelizmente, né, furto de cobre, canos, fios de cobres, né, de energia e tudo mais, isso tem sido constante, não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil, exatamente para troca em materiais entorpecentes, infelizmente. Infelizmente, segundo o Quirino, os canos que haviam sido furtados, mesmo recuperados, não têm mais serventia. Eles não têm mais serventia, terá que ser trocado toda a tubulação para que o oxigênio seja levado novamente daquela forma para o hospital. Dos homens presos, um possui antecedentes criminais. Um deles nós encontramos registro por furto, ameaça, uso de drogas e diversas outras passagens. E o outro, durante pesquisa, nós não conseguimos, com o nome dado, nós não conseguimos nenhum resultado. Até que prove-se o contrário, esse cidadão não tem nenhuma passagem registrada pela Polícia Militar. E foi localizado boiando na manhã desta segunda-feira o corpo de um homem que havia entrado no rio Matipó no sábado e sumido. Segundo testemunhas, o indivíduo de 36 anos havia ingerido bebida alcoólica e disse que iria atravessar o rio. Pouco depois de pular na água, na tarde de sábado, ele desapareceu. O resgate do corpo foi feito por bombeiros militares após este ter sido avistado por populares. Em Muriaé, um motorista de aplicativo está sendo acusado de ter planejado um assalto à loja de celulares de um amigo para saldar uma dívida que tinha com ele de R$30 mil. O homem teria contratado alguém para praticar o roubo por R$2 mil, mas em pouco tempo, com a ajuda de imagens de câmeras de vigilância, a Polícia Militar prendeu o autor do crime, que havia saído da cidade dele, Manhumirim, especialmente para cometer o assalto. O ladrão apontou o motorista como o mandante da ação. Os celulares que haviam sido levados da loja foram recuperados e os dois envolvidos presos. Um homem pode ter colocado fogo no apartamento da ex-namorada em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, por vingança. É o que está investigando a polícia. Segundo se suspeita, o autor estaria inconformado com o fim do relacionamento, decidido pela mulher. O fogo destruiu todos os cômodos do imóvel e tudo o que havia neles. Felizmente, ninguém se feriu. Os bombeiros gastaram cerca de 1.500 litros de água para debelar o incêndio. E este TJS está terminando. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. Nos veremos em nosso próximo informativo. Um abraço e até lá.